Olá, pessoal, de volta com o Sindicast. Ricardo, tudo bom? Tudo ótimo. Ricardo, hoje temos convidado, daqui a pouco passo para ele. Especialíssimo. Mas queria dizer que esse é o penúltimo programa dessa temporada, né? Porque é na moda agora, primeira temporada, segunda temporada é a primeira temporada nossa. Programa 78, a gente vai fechar com 79 programas no ano, né? E dessa a gente resolveu trazer uma surpresa para o público, a gente tá trazendo um convidado, né? A gente está trazendo um convidado. Queria agradecer a presença do desembargador Zé Carlos Malta, desembargador que já foi advogado, já foi procurador, já foi presidente do TJ, já cumpriu outras funções no Tribunal de Justiça. A gente vai conversar aqui longamente sobre a sua história. Sobre professor a sua universitário também, né? Exatamente. Sobre a história, sobre a trajetória. E a gente vai ser bem legal. Bem legal. Só lembrando, são quase 50 anos, né, de vida funcional. Não sei se ele gostou do Ministério. De lembrar esse detalhe. Eu tenho 44 já de mas, profissão. Mas queria agradecer demais a presença. E aí vamos para a primeira pergunta, Ricardo. Ok, vamos lá. Desembargador, primeiro prazer recebê-lo aqui, nossa primeira entrevista do CMCast. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor vem do 5º Constitucional do Ministério Público e há sempre uma discussão sobre isso. Pela sua experiência, o 5º ajuda ou atrapalha, como muita gente acha? Ricardo, prazer grande voltar aqui e conversar novamente com você. Você sabe que é sempre prazeroso para mim. E essa pergunta, você não podia exigir de mim uma pergunta que não fosse dizendo que está certo e que ajuda. A filosofia do 5º Constitucional é a filosofia da oxigenação do poder. O que é que se pretende? É que haja uma corte de julgamento que não seja só de magistrados, de juízes por formação. A formação dos componentes dela não seja única. Então, seja uma formação que contemple todos os ramos de atuação do Poder Judiciário. Público, Aí se estabelece 1/5 de advogados, 1/5 de promotores e o restante de magistrados. Só uma explicação por que a pergunta, porque quando aparece um desembargador oriundo do 5º, seja da advocacia ou do Ministério Público, que não é exatamente o que as pessoas esperam, é porque é do 5º. E não é porque é do 5º, né? Não. O 5º integra e você, como todos os integrantes do 5º, concorre num processo igual a todos os integrantes da advocacia e a todos os integrantes da magistratura, desde que preencha os requisitos. Se você me perguntar assim, essa condição de integrante do 5º, será que reflete, não reflete na conduta? Então você vai ser um magistrado que, porque é do 5º do Ministério Público, vai se comportar mais como um promotor do que como um magistrado? Eu diria até que, pela minha experiência pessoal, lá no começo, quando eu cheguei lá, no começo até influenciava. Mas aí vem a questão da conscientização e do autoexame da conduta. E aí você vê que em determinados momentos você não pode ter aquela conduta e trata de se policiar e se modificar. Com o tempo isso se dilui. Com o tempo, com a convivência, com as sessões, com os julgamentos, isso vai se diluindo a ponto de ficar todo mundo num espaço de tempo relativamente pequeno, de ficar todo mundo igual. Desembargador, a gente conversava aqui fora do ar, dizendo que em janeiro você vai se afastar, né, finalmente, do mundo jurídico, né? E eu queria falar um pouco sobre a sua carreira, explicar para o público toda a sua trajetória, né? Aí eu queria dar uns passos atrás de quando você entrou no Tribunal de Justiça, né? Foi procurador, foi advogado. Queria que você relatasse um pouco sobre esse momento. Você foi procurador na época do Geraldo Bulhões, governador. Foi, procurador-geral. Teve alguns embates ali, né? Alguns embates que ficaram Eu acompanhei de perto. Começaram as confusões ali. E é engraçado, porque são da mesma cidade, né? Santana de Ipanema. Ele é de Santana? Não, é Geraldo. Queria que você recordasse um pouco esses embates e, assim, do prisma de quem participou, né? Eu venho de muito antes. Eu venho da época em que existia um cargo que eu acho que vocês nem sabem o que é. Um cargo chamado adjunto de promotor. Já ouviram falar nisso? Eu já fui adjunto de jornalista. Pois foi adjunto de jornalista, então pode saber. O que era isso? Existia isso estabelecido em lei. E não era em Alagoas, era em Brasil, em praticamente todos os estados. O Ministério Público ainda era atrelado ao Executivo e existia uma lei que tinha uns cargos
em comissão, mas um cargo em comissão sui generis, que a partir do 4º ano da faculdade, depois de formado, evidentemente, que a pessoa podia ser nomeado em comissão adjunto de promotor. Em 74, no seu caso. O meu caso foi em 74. 74. Esse cargo que era o substituto do promotor. Então eu fui nomeado, na época eu tinha um primo que era deputado, tinha muito prestígio político junto ao governador de então, chamava-se Adeildo Nepomuceno Marques, e Adeildo conseguiu com o governador de então a minha nomeação para ser adjunto de promotor de Ouro Lago das Flores. E eu fui ser adjunto de promotor de Ouro Lago das Flores. A coincidência, e eu digo que sempre eu recebo umas ajudas assim que não se explica de imediato. O que ocorre? O promotor titular de Ouro Lago das Flores, que assumiu logo em seguida, foi nada mais, nada menos do que o nosso doutor Rubens Vilar, que viria a ser candidato a deputado. Consequentemente, teria que se afastar do cargo. Quando ele se afastou na licença para ser candidato, eu já assumi a titularidade da promotoria. Rubens se elegeu, como todos nós sabemos, né? Deputado estadual, como todos nós sabemos, Rubens se elegeu e passou 4 anos como deputado e eu 4 anos como promotor do Ouro Lago das Flores no exercício, por conta da mecânica natural. E o que era melhor? Era um cargo comissionado, como eu disse no começo, sui generis. Por quê? Porque não tinha vencimento quando não estivesse no exercício. Mas quando estava no exercício, o vencimento era igual de promotor. Então eu já fiquei direto na titularidade da promotoria, recebendo como promotor, com salário de promotor. E isso aí me foi muito bom, foi muito útil, me deu muito conhecimento técnico. E no primeiro concurso, depois que eu me formei, vim me formar em 75, isso eu estava no 4º ano, quando fui nomeado, em 75 eu me formei, e logo em seguida eu fiz o concurso de promotor. Me efetivei, passei no concurso, fui nomeado promotor de Traipu, fiquei no Ministério Público, até agora, 2006, 2007, quando fui para o Tribunal de Justiça. No Ministério Público eu fui tudo. Desde presidente da Associação do Ministério Público até Procurador-Geral de Justiça. Tive o prazer de ser o primeiro caso no Brasil, porque na época o Brasil, na época da organização da Lei Orgânica do Ministério Público, o Brasil se dividiu, alguns estados permitiram que acontecesse isso, outros não. Que promotores pudessem concorrer ao cargo de Procurador-Geral. Você, antes de ser procurador, você já conseguia ser procurador-geral, desde que eleito. E eu, numa eleição, isso já, Ricardo já nessa época já acompanhava, numa eleição direta, eu entrei na lista e fui nomeado procurador-geral, ainda como promotor. Foi o primeiro caso no Brasil, foi Alagoas, que eu fui procurador, fui procurador-geral ainda como promotor. Aliás, tinha até um colega muito querido, muito amigo meu, que ele dizia, você foi um caso que fez mudar a lei natural. Eu digo, de quê? Ele disse, é o primeiro caso em que um cabo comanda os coronéis. E eu digo, e eu achava engraçado e ria, porque na realidade acontecia isso. Posteriormente, houve uma modificação na lei orgânica do Ministério Público e isso não pôde mais ser possível, né? Hoje é só procurador. E daí fui para o tribunal e é isso aí que está aí. Você é procurador-geral em que ano? 89, eu acho. 89, acho que foi por aí. Não me lembro exatamente. Não, acho que foi depois de 90 e pouco foi. 90 e pouco. E eu lembro, eu vou pensar essa história aqui da época do Procurador-Geral, porque eu acompanhei isso. E acompanhei de perto, porque era um embate extremamente interessante. Né? Ele, Procurador-Geral, quem nomeava Procurador-Geral, como nomeia até hoje, é o governador. Né? E o doutor Zé Carlos, além de ser o Procurador-Geral, contemporâneo de Geraldo Vizinho, né? Vizinho. Tem uma amizade de família que você mantém até hoje, né, com a descendência. E foi um embate muito forte, muito intenso. Eu lembro que você passou maus momentos ali. Foi. Mas depois eu lembro que, conversando com você sobre isso, parecia que não tinha acontecido nada, que todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão. O que é que aconteceu? Na realidade, aquilo, o Geraldo tomou uma posição ali naquela época, uma posição assim meio sem explicação, né? Queria. O problema é o seguinte, eu tive que tomar umas posições, em termos de processos crime, em que os réus eram pessoas ligadas ao governo. E mais do que ligadas ao governo, ligadas ao governador.
E as minhas posições no tribunal não foram posições tomadas, como nunca foram, no sentido de agradar ou desagradar. Eu sempre tive muito compromisso de olhar o que é que a lei dizia e o que é que a lei mandava fazer, e eu fazia. E isso desagradou a esses amigos do governador, e foram ao governador e pediram ao governador que o governador resolvesse. E, para surpresa minha, o governador Geraldo Bulhões, que foi constituinte, que foi quem, inclusive, votou e defendeu intransigentemente esse formato novo do Ministério Público, ele parece que esqueceu o que era o Ministério Público e se comprometeu com esse pessoal de me tirar do cargo, achando que era como se fosse secretário de Estado, né? Você lembra disso? Lembro. E achava que baixava um ato. Quando ele procurou o procurador, no caso o consultor-geral do Estado, o consultor, não pode ser assim, não. Isso ele só pode ser um processo na Assembleia, tem que ser na Assembleia. Era o impeachment, né, era praticamente. O impeachment. Então ele mandou o processo para a Assembleia, mas eu acho que ele não estava num bom momento na Assembleia, e na Assembleia não passou. Nós fizemos aquela campanha toda e terminou passando, passou o tempo, isso foi ruim, porque o mandato eram 2 anos, isso foi quase 1 ano nessa confusão. Mas passou o tempo, eu fiquei, cumpri meu mandato até o final, terminei o mandato, veio o meu sucessor, e o tempo, na sua senhoria de razoabilidade, achou por bem, talvez, de mostrar a ele a realidade. E um dia, um amigo comum chegou para mim e disse, G mandou saber se podia vir aqui, queria falar com você. Aí eu disse, claro que pode, não tem problema nenhum. Mas faz o seguinte, como eu sei das dificuldades dele e tal, diga a ele que ele não gostava de andar, de sair de casa, diga a ele que eu passo lá na casa dele. E aí fui à casa dele, um final de tarde, assim como nós estamos agora. E aí tivemos uma conversa, aquelas conversinhas curtas dele, né? Ele é uma boa conversa. Começamos né, assim, né? Independentemente de qualquer coisa, era uma e boa começamos a conversar assim, 5 horas da tarde. E quando eu saí da casa dele, ia dar 2 horas da manhã. Conversa curta, né? Conversa curta. Sertanejo. E sempre conversando, se você perguntar o que é que teve dessa conversa de utilidade, a não ser o fato de ser a primeira conversa depois desse imbróglio todo, eu diria que nada. Só amenidades, com ele contando as coisas de Santana do tempo dele, eu perguntando muita coisa, que eu sempre fui muito curioso pelas coisas de Santana. E a partir daí voltou a ser a nossa amizade e a amizade familiar que sempre foi. Geraldo morava, seu Benício, que era o pai dele, morava de frente à casa do meu pai. E ele sempre que ia a Santana, minha mãe gostava muito dele. E ele sempre que estava em Santana ia, mesmo nesse período, mesmo ele governador, ele não passava lá na porta que não entrasse lá em casa para ficar, sentar, conversar comigo. Era uma amizade desse jeito. E depois dessa conversa voltou a ser como sempre foi. Acho que a gente começa com o Tribunal de Justiça. Como é que... Você fica Bom, eu estou tentando fazer um cronograma aqui. A história do Tribunal de Justiça... Quando eu tiver... Deixa eu dizer uma coisa. Oi. Quando vocês me deram a liberdade de interromper vocês também, agora... Claro. Então, quando eu tiver assim, às vezes eu começo a conversar assim e demora muito. Quando eu tiver assim, pode dizer, para aí, tá bom, vamos quebrar aqui. Você está conversando com o GB aqui. Mas vamos lá. Foi presidente do Tribunal de Justiça, eu lembro, foi corregedor, né? Eu lembro que... Vamos tratar dessa história do corregedor. Tribunal de Justiça. Na época de corregedor também houve alguns entreveros. A passagem ali deixou algum trauma? Enfim, porque é inevitável, né? O corregedor, ele cuida do disciplinamento, digamos assim, da atuação de magistrados. E houve alguns problemas. Ficam rusgas, é difícil reatar depois que tem uma quebra aí de... Se eu disser a você, se você me perguntar não assim... Desculpe, só para lembrar aqui, Diógenes Tenório na corregedoria e Jerônimo Roberto dos Santos, eram os dois... Eram meus assessores principais. E, na realidade, se eu disser a você que não ficou absolutamente nada, eu não estaria falando rigorosamente a verdade. Não deixa de ficar. Até porque as pessoas a quem a natureza e a autoridade do cargo impõem determinadas medidas, que são medidas desagradáveis de você determinar e de você receber, a pessoa que recebe a imposição disso nunca acha uma coisa normal, nunca acha 100%. E sempre fica com aquela coisa. Agora, eu nunca valorizei
eu sempre achei, sempre que fiz questão de mostrar, que aquilo são as consequências do exercício do cargo. Eu tive alguns casos maiores, mais difíceis, que hoje as pessoas que estiveram envolvidas e que eu tive que agir, entenderam e que hoje são meus amigos incondicionais. DPVAT de Arapiraca. Não precisa falar em nada, mas que são meus amigos incondicionais. E teve outros de coisas muito menores, muito mais simples, que eu noto que hoje não me veem com os mesmos olhos que viam anteriormente. A mim só cabe entender isso como uma decorrência natural e fazer o quê? Não posso dizer que não deixa. Não, mas deixou alguma inimizade assim forte? Não deixou não. Deixou naturalmente algumas antipatias, para dizer assim. Acho que você que acompanhou melhor essa parte do Corregedoria, quer falar mais sobre a DPVAT? Não, especificamente, por dizer um caso, só eu conheço o Dr. Zé Carlos, ele não vai entrar em detalhes. Você me disse isso, já passou. Você me disse Mas vamos isso. lá. Até porque eu não lembro mais faz tanto tempo. Lógico que não. Lógico que não. A memória de todo mundo é seletiva. Lógico. Foi presidente do TJ. Eu vou puxar essa história do presidente do TJ, porque parece assim, o presidente do TJ pode muito, né? Ele pode muito, mas não pode tudo. E com um detalhe, é inevitável também, me parece, corresponder a todas as demandas dos seus pares. E eu lembro que eu vi, inclusive, algumas queixas, e é inevitável que isso aconteça, exatamente por conta de que alguém não se sentiu contemplado. Você acha mais difícil convencer quem está dentro, convencer quem está fora de que você está certo? Olha, eu tive, durante esse período que eu passei no tribunal, que estou passando no tribunal, com mais de 17 anos, eu acho. Preciso até fazer essas contas. Mas eu acho que em torno de 17 anos. É isso mesmo, 17 anos. 17, né? Uhum. Eu não posso apresentar, assim, formalmente, nenhuma queixa de qualquer dos desembargadores que conviveram comigo. Não tive dificuldade? Tive. Não tive dificuldade de convivência? Tive. Tive dificuldade de convivência em processo, dificuldade de convivência em julgamentos, dificuldade por força de desentendimentos técnicos. Tudo isso tive. Administrativamente, enquanto presidente, eu vou chegar na sua pergunta, tive dificuldade de conduzir determinadas coisas? Tive. Não posso dizer que não tive, não. Mas tentei resolver dentro de uma filosofia política até um determinado momento. Porque eu precisava da política da casa. Eu precisava que os meus colegas entendessem. Poucos casos, muito poucos casos. Alguns colegas entendessem a minha posição. Normalmente se entendia. Alguns chegavam até para dizer, não, você tem razão e tal. Mas outros não aceitavam, não aceitavam que eu tivesse com razão. E aí eu tinha que agir independentemente da esperança de aceitar uma compreensão. São esses poucos casos que geraram esses descontentamentos que existiram. Acho até que alguns ainda perduram. De minha parte, não. Mas eu acho da parte de alguns pouquíssimos colegas, eu acho que ainda perdura. Desembargador, eu queria, para a gente ser mais específico, ao longo desses 17 anos, qual o momento mais difícil que você viveu no Tribunal de Justiça? E qual foi o momento mais prazeroso? Alguma coisa que o senhor fez, que o senhor disse, olha, isso contribuiu para a sociedade de uma forma... Olha, eu vou dizer uma coisa a você. É difícil para mim escolher o momento mais difícil. Porque eu lhe digo sinceramente, dentro do meu preparo, da minha visão do exercício do cargo de desembargador, eu estava muito bem preparado. E os casos, apesar das dificuldades que são próprias a ele, nunca me chegaram com um volume que se colocasse numa posição dessa. Todo processo é difícil. Toda decisão é difícil. E é difícil a partir do instante em que você tem que compreender que uma decisão sua vai agradar um lado e fatalmente vai desagradar o outro. Então alguém não vai gostar da sua decisão. E isso gera essa dificuldade em você tomar a decisão. Mas quando você se conscientiza de que tem que tomar a decisão, então aí você toma.
Toma. E no momento em que você vai tomar a decisão, você lembra sempre dessa regra, de que todos os processos são difíceis, mas que você tem que decidir. Com o maior grau de dificuldade, mas que você tem que decidir. E isso facilita muitas coisas. Você decidir com extremo bom humor. Eu vou lembrar aqui uma decisão, um parecer, uma decisão, enfim, um relato de uma ação que foi lá de uma fazenda de Murici, que tinha um pasto de 2 andares. Era um caso sobre o cartório lá. E foi uma coisa muito divertida. Foi na época da corregedoria. Foi da corregedoria, né? Pronto, foi da corregedoria. Esse humor é uma arma poderosíssima, né? Esse humor é uma característica sua. Isso nos embates com os colegas ali dentro, nas sessões, como é que isso repercute? Tem alguns que não reagem bem ao humor, né? Olha, Ricardo, eu não diria a você que eu chegasse a notar esse tipo de coisa, não. Porque esse fato era uma área de uma propriedade que tinha uma área total e que os limites da propriedade que estavam descritos no documento, quando nós fizemos o cálculo, só dava metade. Então, a consequência natural é que tivesse uma em cima da outra, né? Que tivesse aí imediatamente esse e os outros criaram logo que era uma propriedade com o primeiro andar. Né? Mas você insinuava isso na sua decisão. Mas decidimos e ficou só com o térreo mesmo a propriedade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Entre os seus colegas, eu sei que vai ser difícil responder, mas procure lembrar. Aquele que lhe desafiava mais do ponto de vista intelectual, do ponto de vista profissional. Dos colegas assim, que tinham uma posição diferente ou antagônica, esse cara me faz pensar, ou essa mulher me faz pensar. E isso é sempre muito bom, eu acho. E tive vários. Mas aponte os dois. O Tribunal de Justiça é uma grande escola. Eu preferia não apontar, Ricardo. Deixa eu lhe dizer por quê. Porque teve vários. Eu posso cometer o erro de não indicar um. E posso cometer o erro de indicar algum que não seja aquele que tem que goza, vamos dizer assim, do mesmo conceito por outros colegas que de repente não vão gostar, não vão concordar. Então, isso é uma coisa assim muito pessoal, muito subjetiva. E talvez fosse melhor que eu não fizesse o apontamento. Eu diria a você o seguinte: eu tive colega em termos de objetivar uma conceituação do jeito que você quer, eu diria a você que eu tive colega, tenho colegas, tenho hoje mais assim, talvez não em tanto, mas durante esse tempo que eu tive lá, eu tive colega em todos os níveis. Então, eu queria finalizar apontando um. Na próxima semana, no próximo programa, a gente vai falar sobre o mundo jurídico, a política, mas para a gente travar essa questão da trajetória. Queria saber da sua relação com o Antônio Sapucaia. Que foi um furacão, né? Olha, o Sapucaia era um homem de muito valor, era um colega com quem eu me dava muito bem, era um homem que tinha uma bagagem de conhecimento muito boa. E eu mexia muito com ele, eu tinha intimidade suficiente até para dizer muitas vezes a ele. Muitas vezes, ele confundia a capacidade dele com a postura pessoal, profissional dele. E se excedia no momento em que eu nunca fui assim de chegar. Eu posso até não gostar de Ricardo por alguma razão qualquer. Não tenho necessidade nunca de chegar para ele e dizer que não gosto dele. De chegar para ele e não elogiá-lo enquanto jornalista. O Sapucaia não era assim. Era frontal. Né? Ele, se não gostava, ele dizia. Ele, uma vez, aconteceu comigo no tribunal. Eu era um dos melhores que tinha um melhor relacionamento com ele. E ele um dia chegou para mim e disse: olha, você está fazendo isso assim, assim, você vai permitir que eu seja num detalhe. Você está fazendo isso assim, 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 mas você está errado, viu? Você está errado por isso, isso, isso e isso. Eu fui dizer, ele fui justificar, ele disse: não me justifique que você não vai conseguir, não. E deu as costas e saiu. Então ele era desse jeito, né? Ele isso era natural, era o comum dele. Mas uma grande figura humana, um grande companheiro. E gostava muito do senhor, tenho certeza. Eu também gostava muito dele. Mas só, você me permite concluir, você terminando exatamente na Câmara Criminal, não é? Sim.
do tribunal, que é a mais difícil sempre. Por quê? Eu vou lhe explicar. Essa questão da Câmara Criminal, Ricardo, é uma coisa interessante, que ultimamente, inclusive, tem sido motivo de muitas reflexões minhas. Quando eu me lembro bem que quando eu cheguei no tribunal, eu fui trabalhar numa Câmara Civil, mas eu sempre estudei mais direito penal, sempre gostei mais de direito criminal. Fui promotor no interior atua mais nessa parte penal, criminal, e eu fui compelido a estudar mais. E eu sempre ficava mais à vontade nessa área criminal. E enquanto eu estava no tribunal, eu estava sempre pensando, no primeiro momento, ir para a Câmara Criminal. Quando eu fui para a Câmara Criminal, aliás, antes de ir para a Câmara Criminal, eu sempre queria ir, dizia que tinha vontade de ir, mas me lembrava sempre da fama do estado de Alagoas. Homicídios, briga entre famílias, esse tipo de crimes contra a pessoa, isso me amedrontava muito. E eu fui para o tribunal, e vejam bem, eu vou pedir um pouquinho da atenção de vocês para vocês verem onde eu vou chegar. E eu fui para a Câmara Criminal com essa preocupação dos homicídios, principalmente dos homicídios dentre a elite da classe que comandava o Estado, principalmente da classe política. Uhum. E essa era a minha preocupação. E eu cheguei na Câmara Criminal e não senti um grande volume de processos desse tipo, de crimes dolosos contra a vida, que são os homicídios, os crimes de manda, etc. E o resultado é que isso diminuiu de tal maneira que hoje a Câmara Criminal e o Poder Judiciário de Alagoas se vê a voltas com um tipo de crime que eu nunca esperei que isso fosse acontecer. Isso de um tempo muito recente para cá, que são os crimes de natureza sexuais. Principalmente os crimes os crimes sexuais agressivos contra menores. Assustador, né? Uma coisa que impressiona muito é a quantidade de estupro que existe. Hoje nós julgamos alguns na Câmara Criminal, apelações de ofensas sexuais de avós contra netas, de avós contra netos. E netos e netas assim de 2 anos de idade, de 3 anos, de 4 anos de idade. Isso numa quantidade muito grande. Outro dia um colega na Câmara Criminal fez um pronunciamento muito vigoroso, externando uma preocupação, e nós constantemente na Câmara estamos externando essa preocupação, porque os crimes os crimes dolosos contra a vida deixaram de figurar até nas estatísticas do Poder Judiciário. Os crimes que hoje são preocupantes são os crimes de natureza sexual praticados principalmente entre famílias, de parentes mais antigos, mais velhos, contra os descendentes mais novos. E isso é extremamente preocupante. Aí vocês podem muito bem me perguntar, né? Mas Ricardo, você acha que isso é de quê? Não sei. Eu pensei em 2 coisas. Nessas minhas reflexões eu pensei em 2 coisas. Primeiro, eu pensei que, coincidentemente ou não, isso eu comecei a notar mais a partir da pandemia, do período da pandemia. Não, pandemia porque as pessoas ficavam trancadas em casa, tinham as limitações do exercício desse lado, pode ser que tenha sido por aí. Mas eu conversando com um colega me chamou a atenção, disse, cara, eu acho que não, isso talvez seja mais o nível de conscientização das pessoas, principalmente das mulheres, nos dias de hoje. Perfeito. Isso sempre existiu nessa intensidade, só que não eram denunciados. Então um senhor fazia isso com uma neta, com um neto, mas fazia vergonha se o povo soubesse. E aí ninguém dizia nada. A mulher, a mãe não ia nunca à delegacia, o pai não ia querer nunca que a esposa fosse denunciar um parente por conta de uma coisa dessa contra o filho. Então eu fico nessa dúvida de não sei realmente o que aconteceu. Agora, a constatação é que é muito grande o número desse tipo de crime. É isso. Mas você não vai sair daí não, porque na próxima semana a gente vai falar sobre a justiça, a sua visão do judiciário e também sobre o seu futuro. Tem política no meio? Para a semana a gente vê.